em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 115, a partir do versículo 1, diz assim para nós: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? Ora, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu escudo, ele é o seu socorro. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, porque ele é o seu socorro e o seu escudo. Amém. Amém. Você pode se assentar nesse instante? Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa. Em relação a Deus, não fará a menor diferença se eu adorá-lo ou não, se você adorá-lo ou não, se nós nos reunirmos aqui e adorarmos a Deus, para Deus, a nossa adoração não faz o menor sentido e não faz a menor falta. Porque Ele continuará sendo Deus, Ele continuará sendo perfeito, Ele continuará sendo quem Ele é, assentado no alto sublime trono. Ele continuará sendo o Criador de todas as coisas, Ele continuará existindo depois de todas as coisas. Deus não precisa da nossa adoração. Foi exatamente isso que eu disse a uma jovem há alguns anos. Ela estava passando por um tempo de dificuldade, vivendo uma tribulação, e me procurou para conversar. E diante de todas as suas chateações, o que estava acontecendo é que algumas coisas na sua vida não estavam saindo conforme ela esperava que devesse acontecer. Então ela tinha algumas expectativas e na sua cabeça, ao fazer as coisas certas, e até mesmo algumas coisas que ela entendia que Deus esperava que ela fizesse, ela tinha uma expectativa muito alta que algumas coisas iam acontecer, mas nada estava saindo conforme o script que ela tinha traçado para Deus. E aí é natural, eu não sei se você viveu essa fase, ela estava vivendo isso, e eu já vivi várias vezes, é possível que talvez eu viva de novo. Ela estava chateada com Deus. Não sei se você já viveu isso, eu já fiquei chateado com Deus. E ela estava triste porque na cabecinha dela não era justo, não era correto as coisas acontecerem daquele jeito, porque ela estava fazendo tudo certo e na cabeça dela estava dando tudo errado. E aí ela disse para mim assim: pastor, eu tomei uma decisão. Eu falei: o que aconteceu? Eu não adoro mais a Deus. Não vou adorar a Deus mais. Porque eu adoro, eu faço isso e tal, e parece que ele não me ouve, que ele não me escuta, eu fico orando, as coisas parecem que estão dando errado, eu fico louvando, eu fico fazendo isso, servindo, então eu não vou fazer mais, não vou fazer mais. Então ela estava, de certa forma, pensando assim, não adorar a Deus é um jeito de prejudicá-lo, então eu não vou dar a ele algo que ele quer muito, e de certa forma eu vou chamar a atenção dele, e aí ele vai perceber que eu não estou adorando mais, e ele vai ficar preocupado: eu perdi um adorador, eu vou ficar mais fraco, meu Deus, a pessoa não vai me adorar mais, então ela está chateada comigo, então eu vou ouvi-la. Tá bom, tudo bem, eu não estava te ouvindo, mas agora que você parou de me adorar, o que você está precisando? Então, de certa forma, ela não expressou desse jeitinho, mas havia na cabeça dela uma noção de que Deus precisava que ela o adorasse.
que Deus ficaria de algum jeito, em algum nível, chateado, constrangido, triste, ou menos forte, ou menos perfeito, se ela deixasse de adorar. Como se Deus tivesse um grande Instagram espiritual e, ao perder seguidores, Deus mudasse o seu discurso. Porque isso acontece. Essa hoje é uma grande moeda. Então, se, por exemplo, um influencer fala uma baboseira, comete alguma coisa aí, ele começa a perder seguidores. Aí daqui a pouco vem uma nota de retratação. Não foi bem isso que eu quis dizer isso e tal. Por quê? Perdeu seguidores, ou seja, uma moeda de troca. Não vou te seguir mais, não vou te adorar. E o que eu disse para ela é o que eu estou dizendo para nós aqui. Porque eu precisei aprender isso há um tempo também. Foi difícil entender isso. Eu disse para ela, Deus não precisa da nossa adoração. Então ela quase caiu da cadeira. Como assim Deus não precisa? Eu falei, não, se você parar de adorar, a vida dele segue normalmente. Normalmente. Então não adianta a gente, se estamos chateados com Deus, virar as costas para Deus e falar, não adoro mais Deus, não vou mais dar o meu louvor a Deus. Ele que se vire, ele que arrume outro adorador, porque eu não vou. A vida dele segue, ele criou todas as coisas, ele está lá, perfeito, eterno. E eu disse para ela, se você acha que a sua vida não está indo bem, que as coisas desmoronaram, que está tudo ruim, que está tudo desconfigurado, e isso tem trazido chateações, frustrações, tristezas, e você está tomando a decisão de virar as costas para Deus e deixar de adorá-lo, pensando que Deus precisa da sua adoração, eu vou te dizer uma coisa, é o que eu digo para nós aqui hoje, a nossa vida vai piorar ainda mais. Eu falei com ela, a sua vida vai piorar ainda mais, sabe por quê? E ela regalou os olhos, como assim, pastor? Porque você, eu, nós, é que precisamos da adoração. Deus não precisa ser adorado. Deus não depende da nossa adoração, dos sacrifícios. Nós precisamos de adoração. Porque é importante a gente entender isso, porque se não leremos algumas passagens bíblicas de um jeito complicado, como por exemplo, sabia que a adoração na Bíblia Sagrada é um mandamento? É um mandamento? É um imperativo? Não farás para ti imagens, não terá perante ti outros deuses, amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Por exemplo, o centro da lei, o resumo da lei, a síntese da lei da espiritualidade é a adoração. Tanto que quando Jesus é questionado por um religioso, um intérprete da lei, que tenta colocá-lo à prova, ele vai dizer, chegar com pegadinhas, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus devolve, você conhece a lei. Ouvimos aqui há pouco tempo, a parábola do bom samaritano. Você conhece a lei, o que a lei diz? Como é que você entende a lei? Então, o intérprete busca uma passagem lá de Deuteronômio, quando o legislador vai gritar aos quatro cantos de Israel, ouçam Israel, Deuteronômio capítulo 6, ouçam, abram os ouvidos, abram o entendimento, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, não há outro. Então, sabendo disso, entendendo isso, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, é o centro da lei. Jesus vai dizer que se fizermos isso e de igual forma amarmos o nosso próximo, nós cumprimos toda a lei. Ou seja, o centro da nossa espiritualidade é a adoração e por isso é um mandamento. Mas se nós não entendemos a dinâmica disso, a gente pode pensar assim, Deus está ordenando que nós o adoremos, e se nós não adorarmos, nós não experimentaremos a salvação, porque Deus é caprichoso. Imagine, ele criou todas as coisas, a vida eterna, e aí ele exige de você, exige de mim, que nós precisamos adorá-lo. E a Bíblia Sagrada vai nos ajudar a entender, eu quero que a gente entenda isso hoje aqui. E por que isso é um mandamento? Porque sem a adoração, e você vai entender a gravidade disso, não há, preste atenção nisso, sem uma verdadeira adoração, não há salvação. Então, voltamos. Deus exige de nós a salvação e Ele exige de nós que o adoremos. Se a gente entende que Ele precisa de adoração, Deus é um caprichoso.
Deus é um caprichoso. Ele cria uma realidade, a vida eterna, e um dos critérios para a vida eterna é adorá-lo. E ele exige isso de nós. Então, se a gente pensa que ele precisa disso, nós somos meros escravinhos de Deus. Ele exige porque ele quer amaciar o seu ego. Então, se nós não adorarmos, ele nos pune. Ele nos ofende, ele nos expulsa, ele nos amassa, ele nos joga no inferno. Você não me adorou, então eu vou te mandar para o inferno. Toma esse câncer aí, ó. Toma esse problema aí. Lida com esse boleto aí, ô tupetudo. A gente pensa essas coisas, porque não me adorou. Deus não tem problema de ego, ele é um ego absoluto, completo. Falemos bem dele, falemos mal dele, reconheçamos ele, não reconheçamos. A vidinha de Deus, ó, segue. Vai embora. Por isso é importante. Nós precisamos de adoração. Por que nós precisamos de adoração? O Salmo 115 nos ajuda a entender isso. Sabe por que nós precisamos de adoração? Sabe por que nós precisamos da adoração? Porque a adoração é o único antídoto para o nosso principal problema, o nosso principal pecado, a nossa principal condição deturpada, idolatria. Idolatria. O nosso grande problema, enquanto seres humanos, é que nós somos, por natureza, há no nosso código genético natural, humano, uma tendência à idolatria. Porque é isso que nós herdamos do nosso primeiro Adão. Há pessoas que pensam que o problema de Adão é um problema moral. Deus deu uma regrinha e Adão foi lá e desobedeceu uma regrinha. E a gente às vezes vive a espiritualidade baseada em regrinhas. Faça isso, faça aquilo. Quem obedece ganha, quem desobedece perde. A gente vive uma vida nessa moralidade, obedecer, desobedecer, obedecer, desobedecer. Mas a questão de Adão é muito mais profunda, porque há no coração de Adão uma sedução que há no meu e no seu também, que é essa sedução de virarmos as costas para Deus. Porque lembra-se da situação de Adão? Deus dá uma palavra, Deus dá uma orientação, Deus dá um caminho, Deus aponta um jeito, e tudo vai bem, uma vez que o ser humano está em contato com Deus. Aí vem a bendita da serpente. É isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo? Tem certeza que esta foi a palavra? Coloca a palavra de Deus em xeque. E Adão fala, não, é isso mesmo. Se eu fizer isso, que você está tentando fazer com que eu repita, que eu faça, eu vou morrer. Não é bem isso. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você não vai morrer, mas vai acontecer uma outra coisa que Deus não quer que você experimente. Você se tornará como Deus, conhecedor do bem e do mal. É um convite à idolatria, é tornar-se dono de si, ou seja, se você comer desse fruto, você não precisará mais de Deus para que você tenha discernimento pleno do que compensa e do que não compensa, do que é certo e do que é errado, ou seja, você fará o seu caminho do seu jeito, conforme você bem entender. Então, ao comer, o problema de Adão não é a desobediência é uma mera consequência de um coração que foi contaminado pela idolatria. Você deixa de depender, você deixa de confiar, a palavra de Deus deixa de ser suficiente para você, e agora você, independentemente de Deus, você tem capacidade de dizer o que é bom e dizer o que é mal. Você é como Deus. Ou seja, Adão se torna o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus, e o resultado disso é morte. Por isso, tudo que Gênesis narra para nós a partir desse episódio é caos. A idolatria é a origem de todo o caos do ser humano. Uma vez que nós nos desconectamos de Deus, voltamos as nossas costas para Deus, deixamos de depender de Deus e pensamos que nós, por nós mesmos, ou por alguém, ou alguma outra coisa que não seja Deus, podemos fazer o nosso caminho, nós nos tornamos idólatras. E a idolatria gera em nós e a partir de nós todo e qualquer tipo de caos.
E aí Gênesis vai traçando, Gênesis 4, Gênesis 5, 6, até o capítulo 11, você pode ler, é uma jornada de caos. Então o grande problema da Bíblia Sagrada, esse grande pecado original, é nada mais, nada menos do que idolatria. Idolatria. A idolatria é um problema do ser humano, ela não é um problema como nós podemos pensar, específico, exclusivo de um segmento religioso, que se resume à ação de construir uma imagem, um ídolo, colocar e proferir palavras em direção a esse objeto. Mas a idolatria é um problema do ser humano. E toda a Bíblia Sagrada, esse tema vai perpetuar, porque qual é o tema? Qual é a grande fala, a grande ênfase dos profetas? É sempre um chamado aqui ao arrependimento. Lembre, Israel, de onde vocês caíram, voltem-se para Deus, arrependam-se, coloquem o coração de vocês em Deus, voltem-se para Ele. É sempre um chamado. Todas as vezes que Israel deixa de confiar no Senhor, é invadido de caos, de guerra, de destruição, de todo tipo de desordem, até que Deus levanta alguém, esse alguém convoca o povo, vem a santidade, as coisas estabilizam, depois o povo se esquece. Basta ler Juízes. É uma montanha russa o tempo todo. O povo se esqueceu daquilo que deveria fazer. Caos. Deus vai lá, por misericórdia, e levanta alguém. Esse alguém guia o povo à santidade. As coisas se estabilizam. Esse alguém morre, o povo se esquece, cai na idolatria. E o tempo todo. O tempo todo. Por isso esse chamado. Por isso essa ênfase. Confie no Senhor de todo o coração. Confie no Senhor, porque a adoração é o que nos livra desse problema, é o que nos livra desse caminho de morte, é o que nos tira dessa situação. E sabe por que a adoração ela é necessária para nós? Porque quando nós estamos fora dessa adoração sincera e genuína para Deus, o salmista vai nos alertar de um problema. Ele vai nos alertar sobre o risco, as consequências, ou a grande consequência da idolatria. Perceba o que ele vai dizer no versículo 8. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. A idolatria nos deforma. A idolatria nos destrói. Ela nos torna completamente diferentes daquilo que nós fomos criados para ser. Ela vai nos destruindo. Sabe por quê? O que o salmista está dizendo aqui para nós é muito sério, que o adorador se torna semelhante àquilo ou a quem adora. Porque a adoração, gostemos dela ou não, acreditemos nisso ou não, a adoração é uma experiência transformadora. Transformadora. De algum jeito nós seremos transformados para o bem ou para o mal. Nós seremos deformados, desfeitos, desfigurados, ou nós seremos refeitos, restaurados, transformados em algo bom. Por isso que ele está dizendo algo interessante aqui, perceba? As nações estão perguntando, onde está o Deus deles? E aí ele começa a falar sobre as características de um ídolo. As características, perceba, um ídolo é muito fácil de identificar. Muito fácil, ele tem boca, não fala, olhos e não pode ver, ouvidos, mas não pode ouvir, nariz, mas não pode sentir cheiro, tem mãos e nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, não emite som com a garganta, e aí ele fecha esse bloco. Tornem-se semelhantes a eles, tanto os que o fazem, os que produzem esses ídolos, quanto aqueles que o adoram. Tornam-se como eles. Então, a adoração é um processo de transformação. E por que isso é importante? Porque Hebreus já nos alertou que sem santificação ninguém verá Deus. O que Hebreus está dizendo para nós? Que a salvação, ela exigirá de nós, de que não só a gente acredite que Jesus é poderoso, que Jesus é o Criador, é o Salvador, que Ele fez todas as coisas, que Ele morreu por nós. Isso é o pontapé inicial, é o primeiro degrau, é requisito básico. Você saber e acreditar em informações corretas a respeito de Jesus e do que Ele fez é importante e necessário, mas isso não é
o essencial e o completo quando nós falamos de salvação. Por isso Hebreus está dizendo, sem santificação ninguém verá a Deus. Por quê? Porque além de confiar que Jesus é o nosso Salvador, além de confiar no que Ele fez, além de nos apegar à obra de graça ministrada a partir da cruz, é necessário que no final dos tempos Ele nos encontre semelhantes a Ele. A Ele. Por isso Hebreus está dizendo que a confiança em Jesus deve nos fazer o quê? Nos tornar semelhantes a Ele. A Ele. Por isso ele está dizendo, sem santificação ninguém verá a Deus. Sabe por quê? Porque se nós não ingressarmos num processo de transformação, em que a imagem de Deus expressada no seu Filho seja impressa em nós, seremos incompatíveis com o reino de Deus. Não dá, por exemplo, para que eu, um ser humano, queira viver embaixo d'água sem os aparatos, sem um tanque, sem uma máscara, sem oxigênio. Se eu ficar muito tempo debaixo d'água, eu vou morrer, porque a minha natureza humana é incompatível com a vida subaquática. Subaquática. Eu preciso de algumas coisas, a não ser que eu seja um Aquaman, né? um híbrido aí. Né? Se você gosta da DC, eu adoro. Né? Então, eu não vou conseguir viver debaixo d'água. Eu não tenho essa natureza. E, de certa forma, como serei apto? Como terei a natureza do reino de Deus se eu não me pareço com Ele? Então, não basta só a fé nessa dinâmica de acreditar, ter informações corretas a respeito dEle. É necessário que eu seja transformado. E onde eu serei transformado? Na adoração. Porque o que o salmista está dizendo? Que eu me tornarei semelhante àquele ou àquilo que eu adoro. Porque a adoração é uma experiência de transformação. Transformação. E aí ele está dizendo isso para nós. Só que, por exemplo, talvez você pense, pastor, é óbvio, nós somos protestantes, metodistas. E é lógico que nós não vivemos essa experiência aqui. Se você olhar nas nossas paredes, se você for lá em casa, é óbvio que você não vai encontrar imagens. É claro que você não vai encontrar esses ídolos. É claro que nós não fizemos imagens e nós não proferimos palavras, orações. Nós não nos prostramos diante dessas imagens. E nós não oramos para ela, pensando que dessas imagens vem algo da parte de Deus para nós. É óbvio. Então, obviamente que nós não sofremos desse problema de idolatria. É óbvio, porque nós estamos aqui orando, cantando, levantando as nossas mãos, nós praticamos o culto, nós temos celebrações e nós temos a consciência de que nós estamos levando a nossa voz para Deus. E aí a gente precisa entender o seguinte, primeiro, que a adoração, ela não se resume aos nossos rituais, ela não se resume às nossas músicas, ela não se resume às nossas palavras. Podemos e devemos usar todo tipo de coisa, podemos e devemos usar todo tipo de expressão, a música, a dança, os gestos, a nossa palavra, todo tipo, as nossas artes, pinturas, cores, sons, todo tipo. Mas é necessário também olhar para a Bíblia Sagrada, em que diversas vezes, especialmente no período profético, em que Deus, por meio dos profetas, vai lembrar Israel de que esses ritos, esses cultos, essas celebrações, por muitas vezes chegavam vazias diante de Deus. E podemos até nos lembrar do próprio Jesus, que entra no templo de Jerusalém, no grande lugar da adoração, e ele derruba tudo. E falava, aqui deveria acontecer algo e não acontece. Porque a adoração vai muito além disso. Então, o que o salmista está nos chamando para entender a respeito de adoração? Adoração é quando nós verdadeiramente, nós plenamente depositamos a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor. Nós tememos a Deus de todo o nosso coração. Nós o louvamos de todo o coração, ou seja, nós o colocamos no centro da nossa vida e construímos a nossa vida, nós passamos a viver a partir de Deus. Deus se torna o centro e nós vivemos a partir dele. Tudo que nós construímos, fazemos, pensamos, falamos, comemos, vestimos, tudo passa a ser para a glória de Deus e tudo sai a partir dele.
Então, por isso, a adoração não se resume aos nossos cultos, porque eu posso bem estar aqui até pregando para vocês e não ter a mínima confiança em Deus. Eu posso estar aqui nesse altar fazendo o que faço só para ter o que comer, só de um jeito profissional. Podemos estar aqui nos nossos cultos levantando a nossa mão sem que o nosso coração esteja de fato confiando no Senhor. Sem que tenhamos essa paz única e exclusivamente a partir de Deus. Então, porque a adoração, ela é isso daqui, ela começa aqui, amar a Deus de todo o nosso coração, colocá-lo no centro da nossa vida, fazer de Deus a nossa única e principal segurança. Não deixar que o nosso coração se apegue a nada e ninguém mais a não ser Deus, porque nós sofremos essa tentação o tempo todo. Porque, por exemplo, nós podemos dizer isso, eu não sou idólatra porque eu não carrego uma imagenzinha no meu bolso, eu não tenho algo na minha casa, mas eu posso ter coisas no meu coração que, sem que eu perceba e sutilmente, tenham se tornado para mim um ídolo e até roubado o lugar de Deus. Até roubado o lugar de Deus. Por exemplo, eu não posso dizer que sou um verdadeiro adorador se, ao saber que eu tenho dinheiro na minha conta, eu vou dormir mais tranquilo. Se o dinheiro na conta me faz dormir tranquilo, ou se eu não tenho dinheiro na conta, eu não durmo bem. Isso é idolatria. Porque eu estou partindo da ideia que se eu tiver dinheiro, a minha vida está estabilizada, mas se eu não tiver dinheiro, eu estou frito. É sutil. É sutil. O dinheiro traz paz ao meu coração. Eu estou tranquilo, porque arrecadou bem, temos grana, está tudo certo. Aí eu durmo tranquilinho. Aí se não tem, eu não durmo. Porque onde está a minha confiança? Está no meu dinheiro, na conta bancária, ou está em Deus? É uma idolatria. Porque a minha confiança oscila, o meu sono oscila, não em saber se Deus está comigo. Não, eu tenho dinheiro na conta. É um ídolo. Por exemplo, a igreja não pode dizer que ela é uma igreja adoradora se as suas ações, se os seus projetos são única e exclusivamente pautados por dinheiro. Por exemplo, nós temos um sonho, nós temos uma visão, Deus está dando uma direção. Aí, nós, prudentes que somos, realistas, especialistas, a pergunta que nós fazemos, zelosa, temos dinheiro para isso? E aí nós fazemos ou deixamos de fazer, avançamos ou não com projetos na vida da igreja, com a resposta, se temos dinheiro ou não. Se a igreja tem dinheiro na conta, vamos fazer. Se ela não tem dinheiro na conta, não vamos fazer. Nós não temos condição. Nós somos uma igreja idólatra se nós agimos assim. Porque a igreja e todos nós, a nossa família, a nossa casa, deveria ir ou não ir, não pautado no que temos nas nossas mãos, mas pautado numa palavra, numa visão. Deus deu a direção, então nós vamos. Temos dinheiro? Não sei, depois eu vejo. Deus falou. A convicção que nós temos que ter é um projeto da parte de Deus ou é uma miragem humana? Tendo esse esclarecimento, a conta bancária que lute. Nós temos uma visão, nós temos uma palavra. Não foi isso que Jesus fez com os seus discípulos? Há uma multidão. Estão com fome, vamos mandá-los embora. Jesus fala assim, não, vamos alimentá-los. Onde será que eu arrumo comida para tanta gente? E aí João vai fazer uma observaçãozinha. Jesus sabia o que ia fazer, ele só estava testando Filipe. Aí chega Filipe, nem se a gente tivesse 200 denários, não dá para alimentar esse povo não. Aí chega André, chega um moleque aí com 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá não, vou mandar esse povo embora. Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos e faz o quê? Dá graças. E depois distribui. Por quê? Porque Jesus estava lá e havia uma palavra. Ou seja, nós precisamos confiar na provisão. Quando nós não confiamos na provisão, nós confiamos naquilo que já temos nas mãos para depois dar um passo, e isso é um sinal de idolatria claro em nossa vida ou na nossa igreja. Vocês percebem a seriedade disso? Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou um adorador
Nós, enquanto igreja, não podemos dizer que somos verdadeiros adoradores se deixamos de fazer aquilo que Deus espera e pede de nós, porque isso vai chatear uma pessoa. Você sabe o que tem que fazer, é claro para você à luz da Bíblia, Deus já confirmou no coração que você tem que fazer. Ah, mas o fulano vai ficar tão chateadinho, né? Ah, isso vai gerar transtorno, né? Isso vai dar uma confusão. Ah, mas o fulano vai fazer bico. Ai, minha mãe não vai gostar disso. Ah, meu filho não vai aceitar. Meu marido não aprova isso. Ah, vai dar... Os apóstolos estavam sendo interrogados, açoitados. Atos capítulo 5. Receberam uma ordem direta. Ou vocês parem de fazer o que vocês estão fazendo, ou a vida de vocês vai piorar. Sabe o que os apóstolos responderam? É melhor obedecer a Deus do que a homens. Vocês podem fazer mal contra mim? Podem. Vocês podem gerar danos em mim? Podem. Mas eu tenho convicção de que é muito melhor desobedecer vocês, é muito melhor contrariar vocês. Por quê? Porque eu tenho uma palavra, eu decidi agradar alguém. Então, todas as vezes que por medo de alguém, por medo de um bico, por medo de uma pirraça, por medo de alguém ir embora e a gente deixa de fazer aquilo que Deus espera que façamos, somos idólatras. A opinião de alguém vale mais do que aquilo que Deus está pedindo. Você colocou a pessoa acima de Deus. Você não se interessa com o que Deus quer. Você prefere agradar uma pessoa, um parente, um vizinho, um amigo, a sua família, sei lá quem, do que necessariamente fazer o que é certo. A gente foge do sofrimento. E sem perceber, somos idólatras. Por exemplo, nós não podemos dizer que somos uma igreja adoradora. Eu não posso dizer que eu sou um verdadeiro adorador se, por exemplo, eu pensar que a eleição de um candidato, que isso vai melhorar a minha vida e eu vou descansar. Se o candidato entrou lá, eu estou tranquilo. Se o outro entrou, eu estou apavorado. É o mesmo caso do dinheiro, são projetos humanos. Se um projeto humano se estabeleceu, aí eu estou tranquilo, agora vai, agora tranquilo. Aí se outro projeto acontece, eu fico desestabilizado. Meu Deus do céu, agora não vai. Eu fico oscilando. Projetos humanos. Projetos humanos. Por exemplo, eu não posso dizer que sou um verdadeiro adorador, nós não podemos dizer que somos uma igreja verdadeiramente adoradora, se a vida de um famoso, se a vida de um influencer é muito mais interessante do que a Bíblia Sagrada, do que as Escrituras. Eu não posso dizer eu sou um verdadeiro adorador, porque eu tenho muito mais interesse em saber o tênis que o fulano comprou, a viagem que a fulana fez, o single novo que saiu ontem, mas eu não tenho interesse pelas Escrituras. Eu não posso dizer que nós somos uma igreja adoradora se as Escrituras, se aquilo que Deus espera de nós como igreja não é o centro do nosso interesse. Eu não posso dizer que sou um verdadeiro adorador. Nós, como igreja, não podemos dizer que estamos numa verdadeira adoração se nós temos muito mais tempo para Instagram, Facebook, YouTube, por aí vai, e não temos tempo para a oração. E não temos tempo para a oração, para buscar a Deus, para ouvi-lo, para encher o nosso coração daquilo que Ele está fazendo. Eu não posso dizer que sou um verdadeiro adorador, nós não podemos dizer que somos uma igreja verdadeiramente adoradora se eu não estou gastando a minha vida, se eu não estou gastando o meu tempo, se eu não estou gastando o meu dinheiro para fazer aquilo que Deus se importa, para aquilo que é importante para Deus, mas eu estou envolvido em tantos projetos e que nenhum deles é importante para Deus. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho dinheiro para Deus, eu não tenho talento para Deus, eu estou ocupado correndo atrás do vento, então eu não posso dizer que eu sou um adorador se o que é importante para Deus não é importante para mim. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que eu sou um verdadeiro adorador se de fato as coisas de Deus são deixadas de lado. São deixadas de lado. Então, por mais que eu não tenha imagenzinhas pregadas na minha casa, nós não tenhamos aqui imagens, nós corremos o risco de sermos idólatras, de não estarmos plenamente confiados em Deus. E por fim, para a gente entender o que o salmista está falando aqui de sério, eu não posso dizer que sou verdadeiramente adorador, que nós somos uma igreja verdadeiramente adoradora, se apesar de anos aqui dentro, eu continuo sendo o mesmo
e sigo justificando os meus erros, os meus pecados, culpando as pessoas, culpando os outros, porque o que o salmista está dizendo é que eu vou me tornar semelhante a quem eu adoro. Então, se eu sou um verdadeiro adorador, eu serei diariamente transformado, serei cada vez mais parecido com Jesus. Então, se nada de Jesus há em mim, eu sou um idólatra. Eu sou um idólatra. Porque a adoração é transformadora. Quanto mais eu passo com o meu rosto voltado para Ele, contemplando a face dEle, sem o véu que foi tirado pelo Espírito, eu vou de glória em glória, sendo transformado à imagem do Deus vivo, a partir de Jesus. É o que Paulo diz para nós. Nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo cheios. E a consequência disso é que naquele dia nós estaremos com Ele, porque a adoração vai me colocar num projeto de santificação. Eu vou sendo transformado, eu vou sendo lapidado, eu vou crescendo e a minha vida vai sendo transformada por Ele. Por isso que quando a gente olha para Jesus nos evangelhos, é interessante você perceber o tipo de doenças que Jesus curava em Israel. Não sei se você já parou para pensar. Jesus curava em Israel, por exemplo, cegos. Ele encontrou cegos. Ele encontrou pessoas mudas, surdas, paralíticos, leprosos. Todas essas doenças são as mesmas doenças encontradas aqui nos ídolos. Sabe o que Jesus está dizendo para Israel? Se ele encontra esse tipo de características no meio do povo de Israel, é sinal que nós, enquanto povo de Deus, nos perdemos e estamos diante de ídolos e não diante do Deus vivo. É isso. Olha que coisa interessante. Por isso, ao encontrar o cego de nascença lá na porta do templo, em João capítulo 9, e os discípulos saindo, perguntando assim: quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascessem cegos? Então, preocupados com questões teológicas, Jesus vai dizer assim: não é ele, nem os seus pais, mas é uma oportunidade para que nele e a partir dele se manifestem as obras de Deus. E qual é a obra de Deus? Qual é a única e exclusiva obra de Deus? Que creiam em Deus de todo o coração. Ou seja, não interessa a origem, mas se ele colocar a confiança em mim, os seus olhos vão abrir. Os seus olhos vão abrir. O que acontece quando nós somos idólatras? Nós não somos como Jesus, porque Jesus tinha boca e falava da palavra de Deus. Ele tinha pés e ele ia ao encontro das pessoas para a salvação. Ele tinha ouvidos e ele ouvia. Ele tinha mãos e ele tocava. Então, da mesma forma, uma vez que nós colocamos o nosso coração e confiamos plenamente em Deus, nós seremos transformados, nós seremos vivificados. Por isso que sem uma verdadeira experiência de adoração, colocando Deus no centro da nossa vida, é impossível que sejamos transformados. Pelo contrário, seremos deformados. Seremos deformados. Por isso, o chamado do salmista para nós é: confie no Senhor, Israel. Confie no Senhor, sabe por quê? Ele é o seu socorro, o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, porque Ele é o seu socorro, o seu escudo. Amém, amém, amém. Você deseja confiar no Senhor? Então se coloque de pé e nós vamos orar. O Senhor está